Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Alexandre de Moraes, que cometeu mais uma arbitrariedade absurda ao destituir os advogados do Felipe Martins, o Jeffrey Schichini, e do Marcelo Câmara, o Eduardo Kuntz. Né, os advogados foram destituídos à revelia dos réus, porque quem destitui advogado é o réu, você que escolhe o seu advogado, né? E quem tem direito de tirar o advogado é o próprio réu, ou a própria parte naquela ação que está correndo. Se você não está satisfeito com o seu advogado, você tira ele, né? O Alexandre de Moraes destituiu os dois advogados contra entendimento do próprio STF, que juiz nenhum pode fazer isso, e ainda fez isso por um motivo absurdo, tá? O motivo é que, segundo ele, eles teriam perdido o prazo, o que é falso. O prazo está correndo ainda. O que eles pediram foi mais prazo para apresentar a defesa por conta de uma inovação que a PGR colocou no processo após a instrução, né? A instrução no processo judicial é justamente o momento em que você levanta as provas, levanta as evidências que tem. Só que a PGR chegou no final da instrução do caso contra o Felipe Martins e percebeu que não tinha prova de que o Felipe Martins estava na reunião. A única prova que eles têm é o fato de que o Cid falou alguma coisa, o Mauro Cid falou que ele estaria lá. E pela própria lei de delação, não se pode usar apenas a palavra do delator para condenar alguém, teria que ter alguma outra prova. E o que a PGR fez? Incluiu novas provas depois da instrução, o que é errado, o que não pode, né? E daí o Jeffrey Schichini e o Eduardo Kuntz pediram mais prazo para a defesa, o que é bastante justo, e de forma alguma é litigância de má fé ou coisa tão, uma coisa absurda realmente que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que o grande erro do Alexandre de Moraes aqui, mais uma vez, é que ele está esquecendo da parte política. Esse julgamento é uma decisão do Alexandre de Moraes de condenar todo mundo, é um julgamento puramente político. Só que o Alexandre de Moraes não é um cara esperto na política, ele está agindo de forma precipitada e está piorando a situação dele. Por quê? Até aqui, tinha muita gente querendo que ele condenasse o Bolsonaro. Então é verdade, ele fez um monte de lambança, todo mundo sabia que ele estava fazendo lambança, o Barroso sabia, Gilmar Mendes sabia, ele próprio sabia, mas como tinha muita gente querendo condenar Bolsonaro, estava todo mundo apoiando muito ele. A partir de agora, essas pessoas que queriam muito condenar Bolsonaro, meio que, né, Bolsonaro já está condenado, né? E agora o Alexandre de Moraes segue na ânsia dele de destruir a justiça brasileira para condenar todo mundo que ele não gosta, né? Vai ficar mais complicado para ele esse jogo, tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por duas mulheres e uma xícara, Sou Bayern de Munique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes, aqui está dizendo a manchete do UOL, e que foi replicada por outras mídias também tradicionais, está errada, tá? Não foi, não perdeu prazo nenhum nessa história. O que ele reclamou, a reclamação que consta ali é que está havendo litigância de má-fé, que os advogados do Felipe Martins e do Marcelo Câmara pediram mais prazo e que isso seria um absurdo. O que, cara, assim, mesmo que, olha só, mesmo que eles tivessem perdido o prazo, tá? Isso não é fim do mundo, né? Não é motivo para destituir advogado, não tem lógica. Até porque, vamos combinar, todo mundo sabe que ali na primeira turma já está todo mundo imbuído do espírito de condenar geral ali, né? Então, ou seja, não tem muito que esse pessoal possa fazer no final das contas. Apresentar alegações finais ou não quer dizer muita coisa no final das contas. O que era mais importante, que era a declaração foi feita, era o depoimento do Felipe Martins e do Marcelo Kuntz, desculpa, do Marcelo Câmara, foi feito. Então, alegações finais meio que não faz diferença. De qualquer forma, um absurdo o que disse aqui o Alexandre de Moraes, e a imprensa ainda está tentando ajudar o Alexandre de Moraes, dizendo que não, que eles perderam o prazo. Não perdeu o prazo. E mesmo que tivesse perdido o prazo, não é motivo para a destituição de advogado, né? O Jeffrey Schichini está levantando isso daqui, exatamente. Não perdemos prazo algum, cumprimos o prazo à risca. Parte da imprensa que está no Pix do regime está mentindo ao afirmar que a defesa do Felipe Martins perdeu o prazo. Mentira do serviço do sistema tirânico, né? O Felipe Martins chegou a escrever uma carta aqui, ó, dizendo que quer manter o advogado dele, né? Ele pediu aqui que seja reconsiderada a decisão de 9 de outubro, né? A movimentação que destituiu os advogados e colocou a Defensoria Pública, que seja indeferida a atuação da Defensoria Pública da União, de qualquer defensor dativo para esse feito, porque o temor desse pessoal é que a Defensoria Pública da União é um órgão que pode te defender caso você não tenha advogado, né? Então, caso você não tenha advogado, você pode pedir um advogado da Defensoria Pública da União.
Muitas vezes são excelentes os advogados, o pessoal trabalha muito bem na defensoria, mas lembra, é um órgão que está sempre super demandado, um monte de gente pedindo, então os caras não têm muito tempo, então costuma ser complicada a defensoria pública. Mas no caso do Felipe Martins é pior ainda, porque como o caso dele tem conotações políticas, e dentro do Estado brasileiro a defensoria pública é um órgão de Estado, né? O Estado sempre tende à esquerda, né? Então, ou seja, você tende a ter esquerdistas por ali, isso é arriscado até para o Felipe Martins. Veja, você tem um advogado que não é da sua confiança, isso pode ser pior para você do que não ter advogado, tá? Assim, é importante você ter alguém que seja da sua confiança realmente, né? Então, tirou a Defensoria Pública, que seja restabelecida a legitimidade e representação dos advogados por mim constituídos, que seja assegurado o direito de prosseguir assistido exclusivamente por meus patronos de confiança, no caso o Jeffrey Schichini, que seja analisada e acolhida a petição incidental de desentranhamento protocolado no dia 7 de outubro. Essa foi a petição que o Alexandre de Moraes não gostou. Por que isso? O que essa petição fazia? Né? Essa petição pedia que fosse retirada da instrução das provas que estão ali no processo, a prova que foi incluída pelo PGR depois da instrução, porque a instrução é o momento que você coloca as provas no processo, né? Como é que você bota depois uma prova? Por que eles botaram depois essa prova? Porque justamente viram que pelos depoimentos de todo mundo, tanto do núcleo 1 quanto do núcleo 2, e todas as provas que tinham lá, não tinha nenhuma prova de que o Felipe Martins estava naquela reunião, com exceção da fala do Mauro Cid. Como eu já falei, a fala do Mauro Cid sozinha não pode ser usada como prova porque ela é delação premiada. Delação premiada, pela própria lei da delação premiada, diz que não pode ser usado apenas a delação premiada para condenar ninguém. E no momento, é tudo que tem na PGR, tudo que tem no processo é isso. De novo, a gente sabe que esse processo é uma palhaçada. Isso não vai mudar o fato de que Alexandre de Moraes vai condenar todo mundo do mesmo jeito, sem ter problema nenhum, sem nem olhar para isso daí. Tem a prova, não tem a prova. Mas fica estranho para Alexandre de Moraes. Eu imagino que os outros ministros lá da primeira turma vão olhar para esse negócio e falar, pô, mas não tem nenhuma... A única prova que tem de que Felipe Martins está nesse negócio aqui é a tal da declaração do Mauro Cid, pela lei da delação premiada. Isso não pode ser usado para condenar o cara. E o Alexandre de Moraes quer condenar o cara de qualquer jeito. Então, ou seja, ele está pedindo que tire essa prova do processo de forma que não possa ser usada para embasar a decisão dos juízes, né? E também o Jeffrey Schichini pediu mais prazo nesse negócio, desentranhar essa prova e mais prazo para as alegações finais. Em último caso, seja concedido novo prazo de no mínimo 24 horas para que meus advogados já constituídos possam apresentar, ainda que com grande prejuízo, as alegações finais, né? As alegações finais já estão apresentadas, já estão prontas, segundo ele, né? É que justamente a ideia era tirar isso daí para deixar mais explícito ainda, no momento que eles condenarem o Felipe Martins, o absurdo que é esse processo, né? Enfim, e a verdade é a seguinte, o Felipe Martins tem falado de forma muito contundente, o Jeffrey Schichini tem se portado de forma muito contundente também contra o STF. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes não gosta disso, ele teme a presença do Jeffrey Schichini no julgamento do Núcleo 2. Como eu falei para vocês, né, até aqui o Alexandre de Moraes tinha muito apoio de muita gente, porque muita gente queria o Bolsonaro condenado. Olha só, é o que eu falo para vocês, já há muito tempo que tem muita gente no STF vendo que o Alexandre de Moraes está errando, está fazendo absurdos jurídicos que não tem lógica nenhuma, mas como o pessoal quer o Bolsonaro condenado, quer o Bolsonaro fora das eleições, com muita força, né? Então meio que tava falando, deixa ele fazer ali, deixa ele ir em frente, coisa e tal, porque tá... Só que agora a gente está numa situação seguinte, que o Bolsonaro já está condenado, né? Ou seja, a decisão que ele podia fazer já está feita, né? É lógico, ainda tem recurso, ainda tem um monte de coisa para acontecer juridicamente, mas a verdade é que o grande ponto que eles esperavam chegar, eles já chegaram. Então, eu não sei mais quanto apoio o Alexandre de Moraes tem nessa brincadeira toda, né? O quanto que ele tem de apoio ainda para condenar o resto da galera dos outros núcleos todos. E à medida que o tempo vai passando, essa pressão que tinha para condenar Bolsonaro passou. E lembra, você tem ainda, ao mesmo tempo agora, a pressão do outro lado, porque até aqui também estava todo mundo achando que o Alexandre de Moraes estava fazendo besteira. Ah, mas e daí? Vai acontecer o quê? Não tem como acontecer nada, o Alexandre de Moraes vai falar besteira, se alguém entrar na justiça, a gente diz que tá certo e pronto, e não tem problema nenhum, né? Acabou, não tem mais problema nenhum. Só que agora o pessoal já percebeu que vai dar merda. Primeiro que já tá dando merda por conta da Magnitsky, de perda de visto e de outras sanções americanas, e segundo que já tá ficando claro para todo mundo o absurdo que é esse negócio, lá no exterior já tá todo mundo vendo o Alexandre de Moraes como o ditador que ele realmente é, só aqui no Brasil que a imprensa continua vendendo a ideia de que Alexandre de Moraes, é um, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia, não sei o que lá.
mas lá fora tá todo mundo vendo já o absurdo, né? E isso daqui é mais um prego no caixão do Alexandre de Moraes, porque é uma coisa absurda, né? O próprio André Marsiglia coloca aqui, ó, a destituição de um advogado no curso de um processo só é possível em caso de abandono, artigo 256 do Código de Processo Penal. Mas abandono é quando a pessoa de fato deixa de assistir a pessoa de verdade. Isso às vezes acontece. Às vezes o advogado some no processo, eu nunca mais acho o advogado, sei lá que o advogado sumiu, né? E nesse caso não é essa a situação, né? Não houve abandono nem perda de prazo de alegações finais, mas segundo consta, o pedido de dilação motivados por fatos novos e produção de prova pendente. E ainda que houvesse perda de prazo, isso não caracteriza o abandono processual, já que houve atuação efetiva e justificada dos defensores. O advogado protocolou coisas no dia 7 de outubro, 2 dias antes. Então que negócio é esse de abandono processual? Não tem abandono nenhum, né? E mesmo em hipótese de abandono, o juiz deve, antes de nomear a Defensoria Pública, intimar o réu para que indique novo advogado de sua confiança. Somente diante da inércia do réu é que se admite a nomeação de defensor público, né? Porque, de novo, vamos supor que o Schiquini realmente tivesse feito alguma coisa errada e o Alexandre de Moraes... Não está, tá? Não fez nada de errado, não tem nem por que tirar ele. Mas o passo seguinte seria pedir para o réu designar um novo advogado. Por que o Alexandre de Moraes não aceitou isso? Porque, de novo, o Alexandre de Moraes está tratando isso como uma linha de montagem industrial. É uma linha de montagem de condenação, né? É uma etapa depois da outra. Se ele pedisse para o Felipe Martins nomear um outro advogado, o Felipe Martins ia levar 10 dias, ia nomear outra pessoa. Pode ser que o Alexandre de Moraes não gostasse dessa outra pessoa também. E aí, ou seja, fica mais chato para o Alexandre de Moraes. Ele quer condenar todo mundo rápido. E daí ele optou por já botar a Defensoria Pública. Um absurdo completo isso daqui. Ao ignorar esse procedimento e escolher unilateralmente a Defensoria, o Moraes viola o direito de escolha do réu e fere o princípio da ampla defesa, né? Veja, ele feriu o princípio do contraditório quando permitiu que a PGR colocasse provas depois da instrução, sem dar prazo para a defesa igualmente produzir provas e juntar outras provas à defesa, né? E agora ele fere o princípio da ampla defesa justamente porque limita as opções do réu para se defender. A ampla defesa quer dizer que o réu tem que ter todas as opções disponíveis para ele se defender. Uma delas é justamente você escolher outro advogado que você prefira, né? Ele teria que ter esse direito, né? Além de vítima e juiz e advogado de acusação, diga-se de passagem, porque é assim que o Alexandre de Moraes se comporta, o ministro agora parece querer também escolher quem é o adversário processual, quem vai ser o advogado de defesa das partes, né? Cara, é realmente um absurdo isso daqui. E, de novo, o pessoal pode falar que, não, mas olha só, o Alexandre de Moraes vai passar. Eu acho. É possível que o Alexandre de Moraes saia com essa e, de fato, ele tenha esse refresco, digamos assim, na hora da condenação do Felipe Martins, com a Defensoria Pública assumindo o caso do Felipe Martins. É um absurdo, é totalmente errado. Agora, o erro de cálculo do Alexandre de Moraes é esse, porque o que ele está fazendo de absurdo, o que ele está fazendo de atropelo da lei, já está visível para todo mundo. Todo mundo já está sabendo que o Alexandre de Moraes é um ditador que está tratando esse processo como uma linha de montagem industrial para condenar pessoas de quem ele não gosta, né? E, de novo, a pressão das pessoas que relevavam esse fato até aqui já está começando a diminuir. Pelo fato de que o Bolsonaro já está condenado, que era o grande objetivo de todo mundo, e pelo fato de que o Trump agora está de olho nessa história. O Alexandre de Moraes está se queimando cada vez mais aqui. O Barroso falou que vai ficar com o nome para a história, que a história vai reconhecer a importância dele. A história Barroso, vai reconhecer você como o cara que quebrou a justiça brasileira, junto com o Alexandre de Moraes. Destruíram a justiça brasileira, a ponto de precisar reconstrução da confiança nacional na justiça, porque viramos uma justiça de ditadura, uma linha de montagem de condenação de inimigos políticos. Não foi só eu, não foi só o Jeffrey Schiquini, não foi só o André Marsiglia. Um monte de juristas aqui criticaram essa decisão do Alexandre de Moraes. É uma decisão absurda, que não tem lógica nenhuma. Destituir defesa fere os princípios do devido processo legal, fere os princípios do direito. É uma coisa totalmente absurda, né? A Ludmila Lins Grillo também sugere aqui que tem o direito do Felipe Martins e do seu advogado entrarem com uma reclamação constitucional devido à súmula vinculante 14 da STF. Olha só o que é a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas já documentados em procedimentos investigatórios realizados em órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O que quer dizer isso daqui? Que o fato da PGR ter juntado uma prova depois da instrução está violando essa súmula 14, que é uma súmula vinculante.
Súmula vinculante quer dizer que ela tem que ser obedecida por todos os juízes, inclusive do STF. Se qualquer juiz desrespeitar uma súmula vinculante, você pode entrar com uma reclamação constitucional lá no STF, né? A reclamação não é um recurso, é uma ação autônoma. Ela não poderia ser distribuída por prevenção a Alexandre de Moraes porque ele é reclamado. Ao meu sentir, uma alegação dessa natureza deixaria em maus lençóis quem for sorteado como relator, que teria que decidir se endossa ou não as violações de Moraes, sujeitando-se às mesmas imputações e consequências atribuídos ao sancionado como violador internacional de direitos humanos, né? Ou seja, botaria esse pepino na mão de outras pessoas. Pode ser que caísse, por exemplo, com André Mendonça ou Cássio Nunes. Nesse caso, essa reclamação poderia ter procedência. Se não, geraria, no mínimo, essa dificuldade do pessoal de lidar. Parece uma boa sugestão essa da Ludmila Lins Grelo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.